Oi, gente, boa noite. Então, meu nome é Thaisa e eu sou vice-presidente da Liga de Saúde da Família da Faculdade do Centro Universitário Arthur Saerp Neto. E agora eu vou passar a palavra para o José, para ele falar um pouquinho. Boa noite. Meu nome é José Vitor, eu sou ligante e representante nessa oficina da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Fundação Assis Burgas, aqui de Cascavel, no Paraná. Pode continuar, Thaís. Então, estamos aqui nessa oficina para falar sobre a abordagem individualizada à pessoa com deficiência, e eu convido as palestrantes Clévia Cis, doutora em Ensino e Biociências e Saúde no Instituto Oswaldo Cruz, mestre em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense, possui graduação em Psicologia e Educação Física pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduada em Docência do Ensino Superior e em Gestão Escolar Integradora, e tem experiência na área de Educação Física com ênfase na Educação Física Inclusiva. E a nossa outra palestrante é a Aline Raquel Perboni Adams Andrade, graduada em Direito e pós-graduada em Direito Previdenciário. Atua principalmente em defesa dos direitos das pessoas com deficiência em São José dos Campos, São Paulo. Daremos início à nossa oficina e eu passo a palavra para os palestrantes. Obrigada. Olá a todos, boa noite. Eu sou a Clévia. É um prazer enorme, muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Aline. Muito obrigada pelo convite também, é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Uma honra enorme nossa, né, Aline? Com certeza. Estou apaixonada da gente trocar essas ideias e, basicamente, a gente gostaria de começar falando um pouco sobre essa questão da deficiência, né, e da legislação, para a gente poder situar vocês do que vai ser abordado, e depois um papo mais informal numa roda de conversa. Não é isso, Aline? Exato. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Eu fiz uns slidezinhos bonitinhos, eu acho, mas eu não sei se vai abrir. Gente, mas é para me nortear, tá? Porque, na verdade, quem precisa do norte sou eu, né? Vou compartilhar com vocês, ok? Vocês estão conseguindo ver meus slides já? Ainda não. Tá, Aline? Ainda não? Não. Não abriu? Aqui para mim já abriu. É que demora um pouquinho, né? Conseguiu? Só se eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas... tá dizendo para mim agora que tá sim. Compartilhando a tela. Agora que bom. Agora... Conseguiu também, José? Thaisa? Agora deu. Sim. Então, quando a Liga da Saúde me convidou para falar, né, eu ainda questionei por que eu, né? Sou professora da Unifase, já tenho 8 anos. Eu trabalho com esporte adaptado também, eu coordeno esportes adaptados para pessoas com deficiência aqui em Petrópolis, pela Secretaria de Esportes. Sou professora de Libras da UERJ, então meu trabalho é todo voltado para essa área de pessoas com deficiência, mas para a gente situar, como eu havia combinado com o Josimar e com a Aline, a gente questiona o que é o PCD, que é a siglazinha para pessoa com deficiência. A questão é, quais são as deficiências, né? E como a gente chega nesse termo? Uma coisa mais conceitual mesmo. A gente fala muito da deficiência físico-motora, também entra aqui a baixa mobilidade, cadeirantes, paraplégicos, hemiplégicos, tetraplégicos, podendo ser temporário ou permanente, tá? Eu me tornei deficiente física em 2016, após 2 cirurgias no joelho e uma na coluna. Então, eu fiz uma artrodese lombar completa e me enquadro nesse componente de deficiência físico-motora. Existe deficiência visual, também a sigla DV, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, deficiências genéticas, entre tantas outras. Eu trouxe as principais que a gente mais trabalha e mais vê se falar dentro da sociedade, e aí dessa forma que a gente está tentando falar de equidade, onde a Aline vai trazer toda essa abordagem da legislação para poder compartilhar com vocês. E dependendo do tipo de deficiência, ela pode ser congênita ou adquirida, quer dizer, a pessoa nasce com aquela deficiência, ou ela adquire a deficiência depois de um tempo, por vários motivos, né? Por um acidente, por uma lesão, tumores, lesões relativas, aqui como a gente está falando na área da saúde, relativas a alguma doença.
Ela pode nascer surda porque a mãe teve rubéola durante a gestação. E ela pode se tornar surda devido a uma tumoração nessa parte fisiológica ou anatômica da parte de escuta mesmo, tá? Aí eu já estou falando mesmo de nervo auditivo ou de todos os ossos aqui que compõem a estrutura anatômica do ouvido. Historicamente, a gente sabe que esse conceito vem mudando, né? E aí hoje eu ponho o conceito médico / conceito antropológico e não versus, porque as pessoas da área da saúde, dentro da medicina, elas têm mudado essa visão. Então, antigamente, a gente tinha uma história de incapacidade, de imobilidade, de restrições. Era uma história triste, né, de impedimento, de falta, de comprometimento, e as pessoas eram isoladas, a família sentia vergonha. Mais antigamente ainda, né, sofriam... Hoje a gente fala do bullying, mas antigamente as pessoas com deficiências eram, inclusive, mortas ou jogadas em hospícios, ditas como loucas, né? E só que o conceito médico vem mudando, e a gente vê essas modificações com o CID-10, que vai passar por uma reformulação agora no ano de 2021, com o conceito antropológico, que, na verdade, essa limitação, essas barreiras, esses impedimentos, estão muito mais atrelados à sociedade, por isso essa abordagem individualizada, a gente está falando de um ponto de vista integral, e a gente entra o social, como a sociedade vê realmente as pessoas com deficiência. E aí é muito interessante a gente ressaltar que esse conceito está em constante construção. E o atualizado é esse, pessoa com deficiência, para lembrar que existe uma pessoa antes de existir uma deficiência. Por isso, o P maiúsculo vem antes do D maiúsculo, dizendo que a gente tem uma pessoa, um ser humano ali, social, psíquico, físico, entre todos esses setores, né, essas linhas. E aí a gente chega nos entraves. Os entraves estão muito relacionados com as barreiras. E aí a gente está falando de acessibilidade. Acessibilidades arquitetônicas, né? E aí é onde a gente vê a construção de uma acessibilidade de rampas de acesso, de bebedouros com uma altura mais baixa, de adaptações dentro dos sanitários, de balcões de atendimento. A gente vê barreiras onde a gente tem que entrar com acessibilidade pragmáticas e materiais, que é justamente essas adaptações curriculares e de materiais. Porque se vocês pensarem, por exemplo, a gente não precisa nem falar de deficiência. Por exemplo, toda maçaneta é pensada para o destro, não para o canhoto, né? E a gente vê essa questão das cadeiras adaptadas para canhotos já agora, né, de menos tempo para cá. As barreiras comunicacionais, onde a gente vai falar da deficiência visual, que os cegos vão usar o braille, da deficiência auditiva, onde os surdos vão usar a língua brasileira de sinais, a Libras. E eu destaco aqui a principal, que são as atitudinais. Como a sociedade lida com as pessoas com deficiência. E aí é muito bacana o link, depois da Aline passar a legislação, que aí eu não vou entrar nessa área, que é a especialista ela, onde a gente vai ver que a gente tem toda uma legislação justamente pelas pessoas não terem uma atitude positiva ou lidarem de uma forma igualitária, né, com equidade frente às pessoas com deficiência. E aí a gente chega nessa construção do self, né? Como o deficiente se constrói, como é a sua visão? Claro que é uma construção diferenciada, né? A abordagem da psicologia já vem demonstrar que uma pessoa que não tem a visão, ela constrói o seu self, o seu eu, baseado nessa falta de visão. Então, ela se constrói como nós, ditos, entre muitas aspas, tá, gente, normais, que temos todos os órgãos do sentido? Não, ela vai ter que fazer uma construção adaptada. Uma pessoa que nasce sem ouvir, como ela constrói seu eu? Sem ouvir a voz da mãe, sem ouvir a voz do filho quando ela casa, como ela vai se adaptar? Então, a construção do eu, uma pessoa com deficiência, ela é diferenciada também. E aí a gente vê que essa sociedade tem a tendência de homogeneizar, ela quer que todos sejamos iguais, é uma massificação mesmo. E aí a pessoa com deficiência, ela não se enquadra nos moldes sociais. Por isso, a gente tem que ter tanta legislação para dar suporte, para mostrar que as pessoas têm os mesmos direitos e deveres. Isso acarreta muitos transtornos afetivos, a gente vê muitas pessoas, principalmente a que nasce com deficiência, ela só sabe que ela é deficiente porque alguém falou. Então, a construção do self se dá de uma maneira, né? E a que se torna deficiente, ela tem que se reorganizar afetivamente. E aí entram questões onde vários relatos das pessoas com deficiência que eu trabalho, de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo, transtorno de humor. E aí a gente tem a pegada do esporte, né?
que é onde eu me apaixono, e eu trabalho com educação física adaptada justamente por isso. Porque o esporte, como vocês vão ver nessas fotos, faz com que essa pessoa não seja uma pessoa com deficiência, mas que ela seja um para-atleta. E aí a gente tem uma foto aqui, por exemplo, anualmente tem a Copa Imperial aqui em Petrópolis de futsal de surdos, onde a gente atende cerca de 12 associações do estado do Rio de Janeiro e cerca de 400 surdo-atletas. Eles não são surdos, eles não são pessoas com deficiência, eles são surdo-atletas. E aí, para isso, tem toda uma estrutura montada. Eu dei a capacitação em Libras para os árbitros, para eles poderem fazer as adaptações para fazer a arbitragem na hora da competição. Eu estou lá para fazer essa interlocução, essa tradução, né, entre o surdo, entre eles, entre o surdo e o árbitro, entre o surdo e um técnico, um possível técnico que seja ouvinte. A gente também tem uma equipe de bocha adaptada, aqui nessa segunda foto, onde esse no centro de verde é o Beto. O Beto também é nosso para-atleta aqui em Petrópolis. Ele participou das Paralimpíadas de Barcelona em 96, quando ele ainda tinha alguma mobilidade no ciclismo adaptado, e depois ele teve que fazer uma cirurgia na coluna, então ficou mais debilitado no sentido de movimento, mais impedido de movimento. E aí o que o Beto fez? Ele não desistiu. Ele sabe que ele é um para-atleta, se adaptou e passou a ser um para-atleta de bocha adaptada. E aí a gente tem essa questão aí na pandemia. Esse lado social na pandemia, ele se configura de uma maneira muito triste para quem é uma pessoa com deficiência que é ativa, e que é o que a gente tenta estimular. Que não é porque a pessoa tem deficiência que ela não possa fazer nada. Ela tem sim alguns entraves, algumas barreiras, como eu mostrei para vocês, e que a gente pode realmente passar por todas elas. A gente pode acabar com todas as barreiras. Mas não é assim que é visto, infelizmente. E aí eu trago uma introdução para que a gente possa realmente estar falando mais a fundo dessa questão da pessoa com deficiência. Tá bom, Aline? Tá bom assim? Tá ótimo. Quando for a minha vez, que na verdade eu não já é minha vez. Que na verdade, o que eu vim aqui hoje, eu não vim como advogada, Clévia. Eu vim aqui como pessoa com deficiência, mas não tem problema. Eu sou advogada previdenciarista. E o meu trabalho de defesa dos direitos das pessoas com deficiência dentro do direito previdenciário, o que é o direito previdenciário? É o advogado que mexe com o INSS. Que vai buscar aposentadoria, que vai buscar a concessão de auxílio-doença, auxílio-reclusão. Eu sou esse tipo de advogado. E a minha parte preferida de atuação é, sim, com pessoas com deficiência. Aposentadoria da pessoa com deficiência, que é diferente de aposentadoria por incapacidade permanente, que é a nossa antiga aposentadoria por invalidez. Então, a minha área de atuação está aí. Eu vou começar, Clévia, só falando um pouquinho mais sobre a terminologia, que é algo que me incomoda como pessoa com deficiência, tá? Que o correto é pessoa com deficiência. Obviamente que se daqui 5 anos encontrarem um termo mais apropriado, a gente muda. Mas hoje não é que usem o termo pessoa com deficiência porque é melhor, não. É um termo de legislação. O Brasil recepcionou uma Convenção de Direitos Humanos que aconteceu em Nova York, em 2006. Estou tentando ser mais, assim, de uma forma mais didática. O Brasil recepcionou essa Convenção Internacional e ela chegou no Brasil com força constitucional. Existe uma forma do Brasil incorporar na nossa legislação pátria, que é a Constituição Federal, que é a nossa maior lei, quando o tema do Tratado Internacional se tratar de direitos humanos, a gente leva esse tratado para o Congresso Nacional. Em cada casa do Congresso Nacional tem que ser votado 2 vezes, cada casa, Senado e Câmara dos Deputados, passa 2 vezes e tem que ser aprovado por 3/5 dos membros. E aí, a Convenção de Nova York, que é uma convenção de extrema importância, que trouxe muitos direitos para a pessoa com deficiência, é que
ele uniformizou, né, Cléber, esse termo de pessoa com deficiência. Então, tem força constitucional esse termo. E agora, como pessoa com deficiência, igual você disse, a pessoa vem antes da deficiência. Uma pergunta, até mesmo que eu pensei, imaginem vocês, uma pessoa com deficiência chegando no consultório para ser atendida. O que você enxerga primeiro? Enxerga a deficiência ou você vai enxergar a pessoa? Você vai enxergar a deficiência. Então, uma motivação desse termo de pessoa com deficiência e não portador de deficiência ou não pessoa com necessidades especiais é tentar humanizar. Quando chega uma pessoa com deficiência no seu consultório, você enxerga a pessoa primeiro e depois a deficiência. Eu digo isso para vocês porque quando eu fui convidada pelo José Vitor para vir aqui, foi mesmo para falar com relação aos meus exames anuais, né? Como eu faço, o que aconteceu, e eu acho que eu nem me apresentei, né? Eu já pulei direto para a parte da legislação, mas eu sou cadeirante, eu tenho uma lesão medular desde outubro de 2012. Sofri um acidente de carro, eu voei para fora do carro e lesionei a minha medula no nível T12, L1. Então, desde lá, eu venho sentindo que é ser uma pessoa com deficiência. E com relação ao atendimento médico, eu nunca achei que eu fosse passar por... Eu não sei se talvez a palavra seja discriminação, mas falta de conhecimento da medicina no tratamento das pessoas com deficiência. Eu chego nos consultórios médicos, tanto que eu tenho pavor de ir em médico que eu nunca fui, porque é sempre a primeira abordagem nossa, mas você tá sozinha? Não tem ninguém com você? Isso é horrível. Horrível para a pessoa com deficiência. Porque se ela tá sozinha ali, gente, todo mundo vai sozinho no médico. Por que a pessoa, só pelo fato dela ter deficiência, ela tem que estar com alguém? Então tem que... o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que não haja mais esse espanto no tratamento de pessoa com deficiência. E que a pessoa com deficiência seja estimulada no seu dia a dia a ter autonomia. E a autonomia, sim, começa num atendimento médico, começa na hora de realizar um exame. Então, é o nosso dia a dia. E o contrário de pessoa com deficiência é pessoa sem deficiência. E é só isso. Não é feio você dizer que uma pessoa tem deficiência. Eu tenho uma deficiência física e tá tudo bem. O que dificulta o meu acesso na sociedade é a falta de acessibilidade. O que me incomoda quando eu vou a um atendimento às vezes eu não sei nem se é a falta de interesse daquele profissional em tratar a pessoa com deficiência como ele trata a pessoa sem deficiência. Então, eu estou aqui para tentar conversar com vocês, para a gente desenvolver um diálogo, e fiquei muito feliz com o convite, de ver essa abertura de estudantes de medicina, de querer, não, peraí, vamos ver o que é que está acontecendo no atendimento das pessoas com deficiência. Isso é incrível, isso que eu chamo de verdadeira inclusão, chamar pessoas com deficiência para serem ouvidas. E é isso. Acho que a primeira parte está ok. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Ô, Aline, é só uma colocação, né? Além dessa questão constitucional, o termo pessoa com deficiência também foi amplamente estudado pela comunidade científica até chegar nele, e aí a gente inclui uma equipe multidisciplinar, então essa questão de termos psicólogos, psiquiatras, médicos, pessoas que trabalham direto na enfermagem, isso foi muito bacana deles falarem sobre isso. E por isso que quando eu coloquei conceito médico e o conceito antropológico, eu não ponho mais versos, eu ponho barra, porque o conceito médico está indo para esse caminho do antropológico, que está maravilhoso. Exato. E aí é um relato diferente do seu, porque eu me tornei deficiente em 2016, mas aqui em Petrópolis eu nunca tive esse olhar de diferente. Nos consultórios médicos que eu já estive, inclusive virando amiga pessoal, né, porque eu trabalho dentro de uma instituição da enfermagem, e mesmo os médicos que não são da instituição, eu chego e eu realmente não recebi esse olhar. Pode ser um diferencial de região também. Não, é que assim, ó, eu sou de Cascavel, Paraná. Sim. Hoje eu moro em São José dos Campos.
E em Cascavel é engraçado, porque as pessoas... Aqui eu ainda não fui em médico, porque como eu já tenho os meus, que eu prefiro voltar sempre nos mesmos, fazer exames sempre no mesmo lugar, justamente para não ficar sendo exposta a esse tipo de situação o tempo todo. Então, eu prefiro ir no lugar onde todo mundo já me conhece, onde já sabem se eu ando ou se eu não ando, se eu saio da cadeira ou se eu não saio da cadeira. Eu já fui em um local para fazer exame que os enfermeiros tiveram que me pegar no colo, porque a cadeira de rodas não entrava na sala. Claro que eu nunca mais voltei nesse lugar. Claro, claro. Não é mesmo? Não sei nem como que eu aceitei fazer o exame, mas tudo bem, né? Aprendizado, né? Aprendizado, a gente aprende. Às vezes a gente demora para se tocar de algumas situações, mas um dos episódios, assim, Clévia, que eu te falo, que foi mais marcante para mim, dois, na verdade, foi que uma vez eu fui numa psicóloga, isso tudo lá em Cascavel, tá? E eu tive que nem você disse, o sentimento quando você sofre uma lesão medular é de que você vai ter que começar a conhecer seu corpo de novo, né? Mas antes de você entender isso, você vê, meu Deus do céu, eu não controlo nem mais meu corpo agora. Isso dá uma ansiedade, isso dá eu tive ataque de pânico, eu tive ansiedade, eu tive crise de pânico no meio da rua, todos esses tipos de coisa eu tive. Cheguei numa psicóloga e na época eu já era noiva, isso foi em 2015. Ela falou assim, nossa, mas você tá noiva? Desse jeito. Falei, sim, eu sou noiva. E você começou a namorar antes ou depois do acidente? Falei, depois. Nossa, depois? Uma cara de espanto. Então, assim, esse é o cenário que as pessoas com deficiência são expostas. Aí, outra vez, eu queimei meu pé, os meus pés. Coloquei meus pés de molho numa água, porque resolvi que tinha que relaxar os pés. A pessoa não sente os pés e não coloca a mão para saber a temperatura da água. Tudo bem. Fui para o pronto-socorro, porque ficou vermelho na hora, encheu de bolha e tudo mais. Cheguei lá, o médico me atendeu, tudo mais, falou assim, mas você volta amanhã, porque vai precisar dar uma olhada nesse curativo. Quando eu voltei, a enfermeira desenfaixou meu pé, aquelas bolhas estavam enormes. O médico chegou e falou assim, olha, eu vou ter que chamar seu neurologista. Quem é de Cascavel, não sei se vocês vão conhecer, meu neurologista é o Dr. João Luiz Bandeira, meu neurocirurgião. Eu sou completamente apaixonada por ele. Ele é um cara sensacional. Aí eu falei, não, você não vai chamar ninguém, eu não vou... Não, porque eu tenho que fazer uma cirurgia plástica no seu pé, porque isso aí nunca mais vai cicatrizar, você não tem circulação nas pernas. Eu falei, não, você não vai fazer nada, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Ele falou assim, não, eu quero falar com um responsável. Aí eu olhei, responsável por quem? Ele falou assim, não, responsável por você. Gente, esse tipo de coisa eu falo, se a pessoa não tem instrução, o mínimo de instrução, eu não sei o que pode acontecer. Entendeu? Por isso que quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz e já comecei a tentar reviver essas minhas lembranças traumáticas para contar, para evitar que mais pessoas passem por isso, sabe, Clévia? Não, e esses relatos são muito importantes, né? Eles são fundamentais, porque os novos da saúde, que são os que estão aqui assistindo, têm uma consciência e agem de uma maneira diferente, é real. Mas é por isso que eu te perguntei se isso pode estar variando por região. É importante a gente também saber. Porque, igual eu estou lhe falando, eu sou de Petrópolis, né? A Thaisa está aqui, né? Que me convidou, ela me conhece. E eu nunca fui tratada aqui assim. E aí, de repente, ainda sou convidada a estar trabalhando, atuando dentro da Secretaria de Esportes, coordenando esporte para deficiente, por ser deficiente, por entender como eles vão passar, por falar assim, nossa, eu acho que você só passou por isso bem, por isso tudo bem, que eu não tenho sensibilidade, tudo, justamente porque você se tornou deficiente, mas porque você trabalha há anos com deficiente. Então, quando isso aconteceu, eu acho que eu lidei de uma maneira, talvez, mais fácil, muitas aspas, porque eu já conhecia como era o trabalho com esse tipo de pessoa, né? E agora, uma coisa que eu questiono, uma coisa que me dá medo hoje, né, nesse momento de pandemia, é o trabalho com a surdez, porque tem realmente os meus surdos, eu chamo de meus, porque eu também sou diretora de esporte da Associação de Surdos daqui,
E eles não podem, por exemplo, entrar hoje no covidário, eu acho esse nome horrível, porque nos remete ao passado, ao leprosário, né? Olha isso. Eles chamam de covidário, o espaço de isolamento de quem está com Covid. Então, é assim, é triste isso, porque me remete lá atrás, né? Ao leprosário. Então, você já vê aí uma falta de sensibilidade muito grande. Aí vem com esse lado da psicologia, que uma pessoa que vai realmente ficar isolada, isso é triste demais. E o surdo, ele não pode ter o seu acompanhante, a pessoa que lhe entenda na sua língua materna, que é a Libras, para entrar com ele. E aí, se você chega num ambiente de saúde, né, na Unifase, as pessoas têm realmente aula de Libras obrigatória, mas se você chega realmente no covidário e as pessoas que vão te atender não sabem Libras, como é que elas vão te dar suporte com o Covid? Então, isso é uma tristeza muito grande. As pessoas não estão sendo ouvidas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Pois é, eu tenho uma amiga que ela tem nanismo e ela tem bastante dificuldade de se movimentar, precisa de bastante ajuda. Ela está internada no Hospital das Clínicas de Campinas. E ela postou um relato lá no Facebook, dizendo que só um profissional da saúde, isso no hospital público, só um profissional da saúde podia entrar na UTI ali do Covid e uma pessoa não conseguia mudar ela de posição. Esse era o protocolo e ponto. Então, gente, o protocolo está vindo antes do paciente. Então, foi uma situação extremamente grave, até que várias pessoas se mobilizaram, e eu acho que agora ela já está sendo melhor atendida. Isso foi antes de ontem. Mas esses grupos que são mais marginalizados pela sociedade, quando acontece algo terrível, é que a gente vê o quão marginalizados são, né, essas minorias. Mas nós somos minoria, né, Aline? Sim. E é por isso que a gente luta tanto para que isso... somos minorias? Somos. Mas que sejamos tratados como iguais. É uma coisa muito simples, né, se você parar para pensar. Porque é tudo questão de acessibilidade. O que mais seria? Mais nada. Uhum. Olha lá. Ossos de vidro, jura? Isso é raríssimo, essa lesão. Uhum. Exatamente. Os profissionais... É isso mesmo, Jéssica. Isso acontece. Tem muita sorte de não ter passado por essas questões. É verdade, Jéssica. Muita sorte sua mãe tá com você mesmo. Eu vou falar para vocês que o único lugar que, como pra gente falar mais de locais públicos, que eu fui tratada e não passei por nenhum trauma, trauma desse tipo de despreparo, foi no Hospital Sara Kubitschek, que eu fiquei na minha reabilitação lá por 9 semanas. Eu fui pro Sara de Salvador, porque minha irmã mora lá. Desde o primeiro atendimento com o fisiatra, que era o próprio fisiatra que trocava a roupa da maca para atendimento, nada de chamar enfermeiro ou técnico de enfermagem, ele mesmo que trocava, ele que atende o paciente diretamente. Então, assim, depois que eu percebi, né? Então, assim, desde ali, já estimulando a autonomia do paciente. Quando que eu ia pensar que isso... Não, isso é incrível. Incrível. Os profissionais do Sara, a gente tem que tirar o chapéu. É um sistema que é impecável. Impecável. Bom a gente saber disso, né? Mas como eu lhe falei, aqui, tanto no público quanto no privado, eu não tive questões nenhuma dessas situações todas, né? Mas aí, Aline, é uma coisa, né, que eu gostaria de relatar também, que eu vejo, eu observo. Além de toda essa questão da sociedade ver a primeira deficiência ou a pessoa, isso tudo, também existe a maneira como nós nos portamos frente à sociedade. Claro. Porque eu vejo deficientes que definham e a gente fala, não, mas ele não escolheu isso. Depende. A gente vê deficientes que têm uma força enorme, porque as possibilidades estão presentes, eu acredito nisso, eu não acredito que a sociedade seja extremamente cruel. Não é nisso que eu acredito, sabe? Eu acho que existem oportunidades, sim, de crescimento, de aprendizado, de se reinventar. Eu tive que me reinventar depois disso. Você imagina, uma professora de educação física que faz uma artrodese lombar que perde de L4, L5, S1. Eu fui perdendo, né?
Ele teve que serrar, perdi metade das 3 vértebras, perdi as 2 articulações, tudo queijo de titânio, com parafuso, tudo titânio. Né? Aí ele falou, agora eu vou triturar o osso que eu tirei da sua coluna para vir descalcificando. E aí é onde você perde toda a mobilidade do lombar, né? Eu virei um bloco ali, cimentado. E eu acho que a maneira de eu me portar frente à deficiência também me fez ser uma pessoa melhor. E fez com que as pessoas me olhassem de uma maneira diferente. Eu acho muito importante a gente ressaltar esse ponto. Sim, é importante, mas a gente precisa também analisar as condições sociais que essa pessoa com deficiência vive, né? Que eu acho que, porque, por exemplo, eu tenho um privilégio extremo. Hoje eu moro aqui em São José dos Campos, num bairro que eu vou de cadeira de rodas onde eu quiser. Mas aí eu acho também que a gente tem que olhar na contramão também. Porque essas pessoas, nesse sentido dessas questões sociais, né? Hoje, claro, eu sou uma professora universitária, mas eu vejo que essas questões sociais não acometem só quem tem deficiência. Eu vejo a população, de uma maneira geral, dita sem deficiência, que também é acometida por essas situações. E a gente também vê a postura dessas pessoas, e umas lutam e vão adiante, conseguem uma bolsa de 100% integral para fazer medicina, por exemplo, e outros que ficam estagnados e às vezes se colocam na posição de vitimização. Eu acho que é muito interessante a gente olhar todos os lados, porque acredito que a gente vendo todos os lados é onde a gente vê um crescimento acontecer. Né? Então eu vejo que tem a questão do social que entra em você, e eu vejo a sua entrada no social. Eu sempre acho que é uma via de mão dupla, né? Para que aconteça a inclusão. Eu acho muito importante. Sempre. Eu digo que é de total hipocrisia minha cobrar acessibilidade de um lugar que eu não vou lá. Por exemplo, eu quero que tal lugar aqui tenha acessibilidade, mas eu nunca fui. Então, eu me faço presente nos lugares, obviamente que não agora, numa pandemia, mas eu vou aos lugares. E muitas pessoas ficam em casa, mas também eu entendo que não tem um suporte, que eu quero dizer para você, Cléber, um suporte, uma estrutura familiar, principalmente, muito bem definida, que te sustentam para você criar coragem para tomar muitas decisões na vida. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse a estrutura familiar que eu tenho. Eu tinha 19 anos quando eu sofri um acidente. Então, são 19 anos vivendo de uma forma e que, de repente, a minha vida foi transformada. E aí, se eu não tivesse a mãe que eu tenho amigas, que hoje são amigas, que sofreram acidentes e que a mãe surtou e mandou embora de casa. E acredito, aí? Porque eu vejo isso com os meus surdos, né? Com a população surda que eu trabalho. Muitas vezes a família tem vergonha, e aí é uma coisa simples, que é só aprender a língua materna deles, a família não tem interesse e eles ficam realmente abandonados. Exato. Mas aí esses alunos encontram pessoas que têm interesse neles, como eu tenho, e estimulam. Então, é muito interessante, né, como o secretário aqui de esportes fala, ele fala, nossa, como é que você cria uma Copa Imperial de Surdos? Eu falei, para eles ganharem visibilidade, porque ninguém sabia que Paralimpíada é uma coisa, Surdo-Olimpíada é outra, isso é um absurdo. Né? Eu acredito que realmente o núcleo familiar, que é o núcleo de base, tanto que a primeira instituição, né, que a gente nasce está inserida é a família, aí a segunda é uma escola, a terceira é um clube de esporte, a quarta é uma igreja, não sei, né, isso vai desenrolando na vida daquele sujeito. A construção do self se dá de uma maneira, por isso eu até tinha falado antes, quando a lesão ou a incapacidade ou a imobilidade, ou seja, o nome que quiser dar, é adquirida, ela é pior. Você tem uma estrutura de eu e de repente essa estrutura se quebra e você tem que se reorganizar. Mas é uma luta, é uma readaptação e eu acho que é uma vitória incrível. E é claro, quando se tem a família de base, isso flui muito mais facilmente. Nossa, não, com certeza. Mas assim, os meus surdos eu posso dizer, se tem 1 ou 2 que tem uma família estruturada é muito. Os outros não. Não, as pessoas com deficiência no geral, né? No geral. No geral. Cléber, eu tenho aqui uma pergunta. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre como nós, futuros atuantes da área da saúde, podemos contribuir nos atendimentos e quais aspectos na saúde do Brasil devem ser trabalhados. Natália, né? Natália, vamos lá. Na minha opinião, né, da área da saúde,
Você está falando futuros atuantes na área da saúde de uma maneira geral. Obviamente, a gente não foca só em médico e enfermeiro, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar, pelo menos é isso que a gente preza, que tem um psicólogo, que tem um nutricionista, que tem um nutrólogo, que tenha tudo. Como pode contribuir nesse atendimento? Ouvindo o paciente. A escuta ativa é sempre o principal. O que você precisa? O que você quer? Posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Você não pega um deficiente visual na rua, segura ele pelo braço e ajuda a atravessar uma rua. Você vai chegar perto dele e oferecer ajuda. Ele, se quiser, ele vai segurar, ele vai pedir, poxa, posso segurar no seu braço? Você pode me ajudar? Esse é um primeiro ponto. No caso da deficiência auditiva, aprender Libras. Libras é obrigatório nas licenciaturas e desde 2015, no decreto 5626 de 2015, que é um decreto federal, ela teria que ser implantada em todos os cursos de graduação, inclusive no de medicina. E a gente fica muito feliz de falar que aqui na Unifase, em Petrópolis, a gente tem na medicina a Libras eletiva, onde todos os alunos podem cursar, e a gente vê um interesse enorme dos alunos de medicina e odontologia querendo cursar e aprender, então você vê que é um diferencial. E aí, quais aspectos trabalhar? Todos, porque o ser humano tem que ser visto como integral. Então você não vai trabalhar o aspecto físico, mesmo você sendo médico, né? Sou ortopedista, vou olhar só o pé, lá como a Aline falou, vou ver essa bolha aí que queimou. Não é isso, é um todo. E aí não é só o aspecto físico, é o psicológico desse paciente, porque se a gente seguir a linha da psicologia que fala da psicossomática, às vezes ele está desenvolvendo inflamações constantes aqui de garganta, tendo enxaquecas, gastrite, e o fundo é totalmente emocional. Ele pode parar para ganhar uma atenção, que às vezes o que ele está precisando é desse afeto, é dessa atenção. Ele vai semanalmente no seu consultório, ser atendido ou lá conversar com você. Mas o que ele precisa é de uma terapia para ir até a causa. Aspecto de alimentação, a gente sabe hoje que se o intestino dessa pessoa não funciona regularmente, tem dificuldade de absorção, tem dificuldade de ser potencializador da liberação de hormônio, e aí ele se alimenta mal, aí ele dorme mal. Então, o aspecto, minha visão é que tem que ser, trabalhar todos os aspectos com esse paciente. Não adianta você fazer uma anamnese somente do que ele está te relatando. Porque nunca uma pessoa que chega para você no consultório te diz tudo naquele relato ali. A gente sempre tem alguma coisa por trás. Isso é muito importante ser observado, mas só uma escutativa, e aí é só com a prática que a gente aprende a ter escutativa, vai fazer a diferença na vida desse paciente. Adorei a sua pergunta, porque isso mostra que você quer ser diferente de todo mundo. Adorei. Clélia, perfeita nas colocações. Eu não preciso nem acrescentar, mas eu vou dar um exemplo. Outra coisa que aconteceu comigo. Eu uso o Mirena. E aí cheguei no hospital para fazer aquele exame de rotina que você tem que fazer para ver se ele está no lugar certo e tudo mais. Então, que é um exame até meio... É ginecológico o nome, né? Gente, vou falar do jeito que eu sei. E aí eu cheguei na sala, a atendente me levou lá e falou assim, você pode esperar aqui que o médico já vem. O médico chegou na sala, eu estava lá, sentada na minha cadeira de rodas, do lado da maca, esperando. Aí ele chegou, olhou pra minha cara, chamou a técnica e falou assim, como é que ela vai se transferir pra maca? Falei, oi? Ela, no caso eu que tô aqui, porque não perguntou pra mim? Aí eu fiquei olhando assim, aí ela ficou, a atendente ficou meio apavorada, assim, aí ela olhou pra ele e falou assim, eu vou pedir ajuda. Aí eu falei, não precisa de ajuda. Eu consigo fazer essa transferência sozinha. Eu tenho capacidade para isso. Aí, o médico, então eu volto quando vocês terminarem. Saiu da sala. Essa falta de sensibilidade. Saiu da sala. Então, assim, quando ela estiver pronta, eu volto. Tudo bem. Mas, na minha visão, qual seria o melhor atendimento? Olha para o paciente. Você precisa de alguma ajuda? Ponto, gente. E eu acho que a pegada da brincadeira, ela fica mais leve, não fica ali? Pelo menos para mim fica. Do tipo, vou deixar as meninas se resolverem. Tava ali, era o momento dele sair, tá tudo certo. Mas eu acho que essa galera da saúde tá muito diferente. Tá vindo muito mais leve, muito mais sensível, muito mais... Essa visão holística. Nossa, fantástico.
só por essa conversa de hoje, ter sido convidada para estar aqui, já mostra que o interesse de melhorar é muito grande, não é mesmo? É verdade. Ah lá, Erivelton, há alguma resolução portaria para a introdução do ensino de Libras na educação básica? Então, Erivelton, isso é uma briga, mas é uma briga. Por quê? O último decreto está defasado, porque se ele data de 2005 e ele teria, entre aspas, uma validade até 2015, para que todas as instituições de saúde e de ensino se entrassem dentro dos eixos, ele já está passado 5 anos. E ali ele determina que a Libras é obrigatória no magistério, nos cursos de fonoaudiologia, da área da saúde, assim, que sejam com licenciatura, né? E fono justamente porque se o surdo desejar tentar trabalhar a fala, né, oral, ele pode fazer fono. Então, na verdade, é magistérios, licenciaturas, né, esse curso de pedagogia no sentido de ensino de magistério e fonoaudiologia. Mas existem muitas determinações, muitas portarias para que Libras, como é a segunda língua oficial do país, também faça parte da grade curricular desde a educação básica, porque daí a gente acredita que é inclusão. Uma coisa é eu ter direito ao intérprete, mas eu sou surdo, estou no 2º ano, né, do ensino básico, lá pequenininho, aprendendo, e ainda estou no momento de fazer construção de personalidade do quem eu sou. Olha como não é só o cognitivo, é isso que a gente está falando, nunca é uma visão só. E eu converso eu sei dos relatos ou dos acontecimentos por um intérprete intermediando aquilo ali. Mas na hora que tem uma piada, na hora que tem uma brincadeira, na hora que meu coleguinha vai fazer alguma coisa, eu estou ali com cara de bobo porque eu não estou entendendo nada. Então isso não é uma inclusão. Se os meus colegas aprendem Libras e começam a conversar comigo, e aí sim parte a inclusão. E normalmente a inclusão não é do deficiente para você, é de você para ele. Porque é diferente você ter esse olhar, você ter essa sensibilidade de ir até o deficiente. Não é o deficiente que tem que se incluir. A sociedade é que tem que ser acessível para ele. Ah, mas é minoria, porque isso a gente escuta, tá? Pode parecer inacreditável, mas a gente escuta. Mas é uma minoria que é cidadão. E se é cidadão, tem os mesmos direitos e deveres, então ele tem que ter acessibilidade para tudo, que é o que a gente está colocando aqui o tempo inteiro. Infelizmente, é a segunda língua oficial do Brasil, a gente vê ensino de inglês, espanhol, não que não seja importante, mas por que não ter a Libras? Por que não ter? Se a gente tem um relato de milhões de brasileiros, né, a gente tem cerca de 1,5% da população que tem deficiência auditiva severa para surdez, e as pessoas não sabem Libras. Só que a gente também vê que o interesse é muito pequeno. Hoje ampliou com essa visão, né, da política, de que agora a gente tem Libras, né, a primeira-dama falando muito sobre isso, aí deu uma ampliada, deu uma melhorada, que a gente tem agora surdos dentro do MEC. Mas dizer que já melhorou, que está 100%, que é super acessível, que a gente tem essa acessibilidade comunicacional, não. E a gente torce para que essas portarias, que algumas regiões, algumas cidades, a prefeitura já impôs. Semana de divulgação da língua, oferece curso gratuito para os profissionais da rede, né, pública, e tentam implementar isso desde o ensino básico. Tomara que isso vire uma lei. Nossa, por isso. Verdade. E os profissionais, eles estão aderindo legal, Clévia, a esses... Os profissionais da saúde, que você está falando aqui? Então, a gente, o ministro, junto com uma professora surda, né, na Unifase, a disciplina de Libras, justamente pela inclusão. Então, a gente tem uma professora ouvinte bilíngue e tem a professora surda. E a gente abriu, na semana passada, essa eletiva, que ela não é obrigatória, ela é eletiva. Abriu meia-noite no sistema, meia-noite 2 a gente já não tinha mais vaga. Então, eu acredito que esteja funcionando muito bem. Pelo menos aqui está funcionando muito bem. Nossa, que bom, que bom. Muito bacana. Bom, pessoal, vocês querem saber? Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim. Mandaram aqui se vocês já... Acho que está alto, né? Se vocês fazem uso da UBS, da saúde básica, se vocês têm alguma experiência nisso. Olha, a minha experiência com a saúde básica da UBS, só para tomar vacina. Vou ser bem sincera com vocês. De verdade. Assim, eu tenho contato direto, né? Porque a maioria são meus alunos. Porque eu dou aula também na licenciatura de enfermagem aqui na Unifase. Então, olha lá, a vacina é um bom caminho. É verdade. Pelo menos a gente é a favor de vacina, gente. Olha só que fantástico. Não é? E aí, o mais legal é que eu ainda viro cobaia.
aquele pessoal da enfermagem que está aprendendo ainda me pega dentro da universidade quando teve as campanhas de vacina. Não sei se a Thaisa vai lembrar disso. Eu tomei vacina ainda virando cobaia. E doeu, e não, vamos lá que está aprendendo, e a gente apoia, uhul, vamos lá. E aí eu tenho contato com isso, e a gente estimula. E a gente tem uns projetos muito legais. Por exemplo, a gente tem vídeo onde estavam falando da ELA, né, da doença, e a pessoa falou, cara, eu quero fazer com janela de acessibilidade, porque é muito importante todo mundo saber. Às vezes o surdo tem aquilo, não tem acesso, vamos lá. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Isso é fantástico. Uhum. E a gente tem que estimular, né? Como sempre. A FARG tem mais alguma coisa, gente? Básico, 30 horas só, é verdade, Natália. É pouco, mas aí você pode se aprofundar. O site do INES é o mais indicado, é www.ines.gov.br, onde a gente consegue um dicionário com cerca de 5.000 sinais. Então, para se aprofundar, é bem bacana. Aprendi a dar bom dia, meu nome. É o básico, pelo menos é uma comunicação inicial. E isso é fantástico. Porque parece assim, eu não tenho a Libras. Mas só de você chegar, dar um bom dia e falar que o meu nome ele se sente acolhido. Parece que não, mas ele se sente acolhido. Agora, vai lá, Yuri, se especializa para você poder fazer a consulta toda. Não sei, né, qual é a sua área de formação, mas para poder atendê-lo total. Uhum. Tem mais uma que a gente lê. Sim, despreparo, desinteresse, medo, é real. É isso mesmo, é igual quando eu tive, quando eu com as bolhas nos pés, o plantonista do hospital queria chamar meu neurocirurgião. Absurdo, né? Gente, né? Ah lá, a Natália já postou também. Obrigado. Quanto à estrutura física dos estabelecimentos de saúde, vocês encontraram alguma dificuldade? Gente, uma vez eu fui dar uma palestra numa UBS, em Cascavel. Eu não lembro o nome do bairro. Para uma pessoa numa cadeira de rodas acessar a UBS, tinha degrau. Isso foi em 2015. Não tem banheiro. Não sei se hoje reformou, mas na época não tinha banheiro. Eu entrei com o meu carro pela lateral e tinha degrau para o acesso à primeira calçada, porque na frente tinha 4 ou 5 degraus na frente. A rua, para você chegar com o seu carro, descer do carro, impossível, porque na frente não tem a rampa de acesso à calçada, aquela guia rebaixada. Então eu entrei do lado, deixei meu carro, desci, alguém me ajudou a subir a mureta, dei toda a volta a minha cadeira, ela passa em porta de 60 centímetros. É uma cadeira minúscula. E sobrava isso aqui, ó. Sem mentira, da calçada. Para conseguir contornar o prédio, para entrar na UBS. Então, assim, tem bastante dificuldade. E sabe, muito? Não, e sabe uma coisa que agora me veio, né? Que é uma questão social, como a gente está falando. Engraçado, quando você vê as UPAs, essas unidades que são públicas, mas que ficam centrais, elas são bem acessíveis. Quando você vai para o UBS, o PSF, né, o Posto de Saúde da Família, que são dentro de bairros, de comunidade, que aí ficam distante da visibilidade social, né, que é para dizer que a prefeitura está fazendo um trabalho ou não, o negócio fica muito mais difícil. Concorda, Aline? Não é mais difícil quando é dentro de bairro, quando é dentro de comunidade, é muito mais difícil. Não, com certeza. Eu estou tentando lembrar aqui alguma outra situação, mas... Com certeza você vai lembrar de várias, né? Porque pois é. Não é real. Eu falo, são só 8 anos, né? Vivendo nisso e já passei por cada uma. Se eu lembrar, eu falo aqui, mas geralmente eu vou sozinha para todos os atendimentos que eu preciso, eu dirijo, monto e desmonto a minha cadeira de rodas. Isso sempre causa espanto. Principalmente se eu vou em pronto-socorro. Essa é a parte mais engraçada, porque os médicos geralmente ficam apavorados.
Verdade. Eles ficam apavorados, querendo saber quem é o responsável pela menina cadeirante. Não, assim, uma coisa que me assusta muito do pessoal da área de saúde é não lembrar, eu já coloco como não lembrar para não falar que não sabe, que toda e qualquer deficiência tem gradações, ela tem graus, né? Então não é porque está na cadeira de rodas que não faz nada, né? A gente já tem que partir desse princípio, né? Não é porque eu tenho deficiência visual que eu não ando sozinho. Não é porque eu sou surdo que eu não dirijo. Mas ele não escuta. Usa espelho. Então, assim, é muito importante a gente pensar nesses graus, sabe? É muito importante a gente pensar nisso. E conversar bastante para desassociar, que eu falo muito com os meus colegas dentro do direito previdenciário. Desassociar deficiência de incapacidade. Os termos têm... É muito diferente, mas confundem. A associação que existe, esses dias eu fiquei numa turma de pós-graduação de Direito Previdenciário umas 2 horas, trabalhando isso e dando exemplo, não sei o quê. Aí vem uma colega, eu não entendi a diferença de incapacidade e deficiência. Então, isso eu nunca achei que eu tivesse que lidar com isso tão assim profundamente, porque para mim é muito óbvio. Quando eu digo que eu tenho um filho de 3 anos. Não pode casar, não pode ter filho, não pode nada, né? Assim. Você tem alguma coisa, você não pode. Cário. Diferente. Eu acredito que, assim, a primeira coisa no atendimento é você perguntar o que a pessoa precisa. Você não precisa chegar dando a solução. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Já resolve tudo, porque a pessoa vai te dizer. Quer ver? Vamos partir... desculpa, Aline. Não, perdão, pode falar. Perdão, vai. Eu ia dar um exemplo de quando eu estou colocando a minha cadeira no carro. Teve uma situação que eu fui para um hospital. Estou dando todos os exemplos de hospitais. Aí eu entrei no estacionamento do hospital, coloquei na vaga especial e tô descendo do carro, fui. Na hora que eu voltei, veio o moço o guarda que cuida do estacionamento correndo na minha direção. Moça, pelo amor de Deus, eu não te vi antes. Moço, calma, porque ele me viu tirando a roda da cadeira e eu tiro aqui e dou a volta para colocar no banco de trás. Eu falei assim, moço, calma, eu não preciso de ajuda. Aí ele, como que você não precisa de ajuda? Eu falei, não, eu não preciso de ajuda. Aí continuei desmontando a cadeira, coloquei a cadeira e ele ficou assim do meu lado. Aí eu olhei pra ele e comecei a rir. Falei assim, você duvidou? Dele, duvidei. Nunca vi isso na minha vida. Então, assim, perguntar o que a pessoa precisa, se ela precisa de ajuda, resolve. E pergunta para ela, pergunta para a pessoa. Nunca para quem está do lado. Horrível isso, é verdade. Um exemplo que eu ia dar era do TEA, né? Que é, fugindo um pouco, é um transtorno, mas foge da deficiência, que é o transtorno do espectro autista. Igual, porque eu vi a colocação aqui, essa última colocação do Cário, que ele fala lá, toda pessoa com deficiência precisa de necessidades especiais para atendimento, assim, nem toda. E aí isso é muito real. Então, quando a gente pega, porque hoje está na moda, né, não tem equipe multidisciplinar e toda criança que tem algum problema, eles agora... Teve a moda do TDAH, agora é a moda do autismo. Tudo quanto é criança, é autista, tudo. Tem um grau de autismo, mesmo sem ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Isso é muito complexo. Só que você vê, tem autistas que têm necessidade de um cuidador o tempo inteiro, até para necessidades básicas de higiene, e tem um autista altamente funcional. Você vai lá tentar ajudar o Messi a jogar bola? Possível, né? Assim, possível. E eu acho que é esse olhar que faz muita falta. Olha só, é subjetivo. A gente está falando de ser humano, ninguém é igual a ninguém. Cada um teve uma construção de self própria, cada um lida com a deficiência de uma maneira diferente.
positivo ou não, aquilo que eu estava falando de atitude. Por exemplo, a Aline, ela está relatando aqui que ela monta e desmonta a cadeira, isso partiu dela. É a atitude de como ela lida com esse mundo, com essa sociedade, com ela mesma. Às vezes demora anos, às vezes precisa de muita terapia, às vezes você entra num transtorno de ansiedade e sai de um transtorno de ansiedade, mas você se reinventa. E isso é fantástico. Para pessoas com deficiência e sem deficiência, porque quantos de vocês são da área da saúde, estão no ensino remoto e estão precisando se reinventar nesse tempo de pandemia? Então, isso é muito interessante. Isso, a neuroplasticidade cerebral permite isso tudo, e isso é tudo muito fantástico. Uhum. Vocês podem falar com a gente. Não deixa a gente no vácuo. O que mais? Será, Aline, que eles têm curiosidade? Querem saber? Não sei. Sabe o que eu não contei? Eu não contei como foi o acidente que eu sofri, eu não contei o atendimento. Vocês têm interesse, gente, em saber? Eu posso falar mais um pouquinho? Claro. Claro! Pronto. Eu tava digitando aqui, assim, um texto enorme, Gente, mas eu vou que falar bom, porque... gente. Abre sim, que eu adoro ouvir voz. Não sei se Eu é também. Pelo amor de Deus, abre o microfone. Pode falar. Pronto. Se quiser abrir câmera, melhor ainda. Eita, é porque eu tô aqui pelo celular, mas Sem vou problema. abrir, Olha! pra vocês me verem também. Tirando a vergonha de mim pra... Oi! Então, eu falei, né, que eu tive contato com pessoas com deficiência, principalmente na minha atuação lá na UDOP, que é a Unidade de Diagnóstico e Atendimento a Pacientes Especiais. A gente fala pacientes especiais porque eles necessitam de atenção especial e não é por isso que eles são pessoas com deficiência, né? Vai depender, obviamente, de cada particularidade. E aí, estendendo essa minha atuação lá na UDOP, eu resolvi fazer o meu TCC também, baseado nas pessoas com deficiência. Só que o meu TCC é um assunto muito específico. É sobre o acesso à saúde de pessoas com deficiência que moram em uma ilha aqui do estado. E aí, para duas reflexões muito fortes eu tive quando eu estava fazendo a pesquisa do TCC. Infelizmente, eu tive que parar por causa da pandemia e acabei não colhendo os últimos dados, que eram de exame bucal mesmo dos pacientes. Das pessoas, né? Não são meus pacientes, no caso. Enfim, as minhas reflexões foram que, por lá não ter nenhuma unidade básica de saúde nessa ilha, as pessoas precisam ir para a cidade, que é no continente, para ter acesso à saúde. As únicas pessoas com deficiência que não tinham acesso à saúde eram as cadeirantes. Isso me revoltou um bocado, porque elas precisavam ir de barco, e não tinha nenhum barco, não tinha nenhum transporte fluvial que pudesse fazer com que elas fossem. Elas ficavam muito negligenciadas lá, sem ter nenhum atendimento. Isso me revoltou muito. Me deu vontade de falar com a prefeitura para dar um jeito nessa situação, porque tira a dignidade da pessoa, né? Você não dá acesso à saúde para ela. Mas outra coisa que, durante a construção do TCC, me fez ter uma noção muito grande do que é deficiência e do que é capacidade ou incapacidade funcional, foi um dispositivo chamado escala de Katz. Eu não sei se vocês conhecem. Não, essa não. É uma escala que mede a capacidade funcional das pessoas. Geralmente ela é aplicada a pessoas com deficiências para os profissionais da saúde entenderem que tipo de capacidade ou não a pessoa tem, e ela é baseada em coisas do dia a dia. Por exemplo, você consegue se levantar sozinho, você precisa de ajuda, ou você não consegue se levantar nem com ajuda. E aí vão fazendo vários pontos disso em relação a levantar, comer, tomar banho, ir ao banheiro, fazer necessidades, e dependendo de como a pessoa se encaixa em cada uma dessas questões, ela vai ser determinada como capaz ou incapaz funcionalmente. E grande parte das pessoas com deficiência que eu tive contato no TCC eram plenamente capazes. Os pontos que elas faziam na escala de Katz não tornavam elas incapazes. E isso me fez pensar muito claramente nessa situação de tipo, gente, para que pensar na pessoa com deficiência como incapaz se ela pode fazer tudo sozinha? Cara, sabe? não tem relação com o método Fuse? Com o quê? Método Fuse. Não sei. Não, porque o método Fuse é um método que a perícia biopsicossocial do INSS tem utilizado. Então, eu vou até pesquisar. Como? Repete, por favor, o nome. Escala de Katz. Eu vou digitar aqui no... Ah, então tá. Por favor. Olha, vivendo e aprendendo, tá vendo? Tá vendo? E é legal porque a gente está num grupo de estudo de pessoas com deficiência para as perícias realizadas no INSS. É legal saber desse. É um dispositivo bem interessante para avaliar a capacidade e incapacidade funcional.
E outra coisa que eu queria comentar, só roubando mais um pouquinho do tempo de vocês, é como nós, como profissionais de saúde, podemos contribuir para a dignificação da pessoa com deficiência. Por exemplo, eu tive contato com um paciente lá no UDOP ainda, que ele era esquizofrênico, mas ele tomava os medicamentos direitinho e tudo mais, e uma das não recomendações da instalação de prótese dentária em pacientes é que eles tenham deficiência física ou, desculpe, deficiência intelectual, porque pode interferir na forma como ele se relaciona com a prótese. Por exemplo, engolir, quebrar, enfim, tudo isso faz com que não seja recomendado que esses pacientes utilizem prótese. Só que o senhorzinho, ele já era um senhorzinho, ele tinha uns 58 anos, enfim. Não tinha dente nenhum, porque durante o tratamento o tratamento odontológico na vida dele era aquela coisa, sentir dor, vou arrancar o dente, sentir dor, vou arrancar o dente. E aí ele acabou sem dente nenhum, e ele estava com um interesse muito grande de namorar. E aí ele perguntava, não tem como fazer prótese? Realmente não tem como fazer prótese? E a gente ficou pensando, por que não? Sabe? Se ele está estável, né, porque estava tomando os medicamentos direitinho, a gente conversava com ele, ele não via por que ele não coloca prótese, mesmo sendo paciente contraindicado. E a gente foi lá, fez a prótese dele e ficou acompanhando ele durante o tempo, né? Foram 2 anos que eu passei lá, e nos 2 anos ele vinha com uma felicidade gigantesca, porque estava com a prótese dele, namorando e tranquilo, sem nenhum impedimento para nem viver tranquilamente, nem namorar, sabe? Fantástico. Isso me dá uma felicidade muito grande. E a gente, como profissional de saúde, tem muita capacidade de dignificar a pessoa, sabe? Muito. Não precisa diminuir ela, não precisa tratar ela diferente, é só tratar como deve ser tratado. Exato. Entender quais são as capacidades ou as incapacidades e tratar em cima dela, sendo a pessoa deficiente ou não. Porque tem muita pessoa que não tem deficiência e tem várias incapacidades que vão permear ali o medo, a ansiedade, enfim, tudo isso. Gente, eu tenho um relato sobre isso que você está falando, Cário, que fala assim, é Cário mesmo, né? Que pronuncia Cário. Então, isso. Eu tenho uma amiga, que é essa professora que trabalha comigo, a gente trabalha 10 anos juntas, é surda. Isso que você está falando de tratar como igual. Porque a nossa intenção, enquanto profissionais da saúde, é sempre devolver autonomia para essa pessoa. Isso. Tanto para a pessoa com deficiência quanto para os idosos, gente. Que a gente esquece muitas vezes que o idoso ele vai perdendo a marcha, ele vai perdendo a possibilidade de subir uma escada, de carregar uma sacola, então ele também precisa desse mesmo cuidado. E aí, a gente estava na rua e ela sempre falou, você pode me tratar como igual, eu gosto E a gente, uma intimidade, amiga, até madrinha do meu filho, e a gente falando um monte de besteira, brincando, e eu sacaneando ela direto, porque, gente, amigo é amigo, profissionais à parte. A gente começou a andar numa rua e ela sempre falou, eu morro de pavor de encontrar um deficiente visual, porque para e pensa comigo, a nossa língua é oral auditiva, então deficiente visual vai falar e vai ouvir. A do surdo é visomotora. Ele não escuta e não fala. Ele gesticula e olha. E aí, um dia a gente estava andando pertinho da casa dela, veio uma senhorinha de longe batendo bengala. Eu falei, é agora, né? Porque daí a gente já pensa, é agora. Aí eu fui chegando pro lado, e ela falando em Libras, ela estava olhando para mim pro lado, e a gente conversando em Libras, eu fui andando. Cara, quando ela chegou perto dessa senhora, que a senhora agarrou no braço dela e falou, me ajuda a atravessar a rua, eu tive um acesso de riso, eu não ajudava uma, não ajudava a outra. A deficiente visual, achando que ela era mal educada porque ela não respondia, ela pau da vida comigo, roxa, fazendo... Gente, em Libras tem um monte de palavrões, vocês não têm ideia, eu tenho 10 só naquele dia, e depois é história para contar para todo mundo. E ela adorou a pegadinha, ela adorou brincar. Na hora, obviamente, ela ficou muito pau da vida comigo, termo técnico, tá, gente? Pau da vida comigo. Mas depois, aí ela quis contar para todos os surdos da associação, para todo mundo o que aconteceu. A Cléia não vale nada, olha o que ela fez comigo. E, parece bobeira. Mas isso ficou história, assim, por 1 ano. Ela se sentiu assim. Ela faria isso com o ouvinte? Fez comigo também. Vocês percebem, gente, claro, lembrando de grau de intimidade. Você não vai fazer isso com qualquer um, né? Ninguém aqui é louco de vai fazer isso com qualquer um. Mas, assim, para ela, foi um momento tão importante que, às vezes, a gente entra numa sala de aula para dar Libras. Ela chega para mim e antes ela... Conta aí como é que é aquela nossa história. Ela me pede para contar. Sabe, assim, evento. E isso é muito bacana, de pessoa tratada como um igual. Foi assim. E é uma coisa boba que aconteceu e várias outras histórias que eu tenho com ela, mas muitas encrencas, inclusive, né, que a gente se meteu juntas, fingindo que as duas eram surdas. E, assim, aparece pouco.
Não é. Não é. É você se incluir. Eu acho tudo que você falou muito importante, muito pertinente. Obrigada pelo relato. Obrigado. Obrigada, cara. Já até aprendi uma escala nova aqui que eu vou ter que dar uma estudada. Não é? Estude. Exatamente. A Vitória falou que é utilizado na avaliação geriátrica também. Então, foi como eu pensei, né? Deficiente Isso. e idoso. É bem legal, eu vou estudar com certeza. Ah, eu também. Inclusive, na pesquisazinha que eu fiz, a maior parte das pessoas que eram declaradas incapazes eram idosos mesmo. Você já publicou seu TCC? Você já... Não. Tô Você ainda não travado no meu terminou? último período do curso. Ah, tá, ok. Mas eu acho que você podia bem contar pra gente depois, que vai para as bibliotecas, né? Eu teria muito interesse em ler o seu trabalho. Muito, muito. Pronto. Com certeza. Vou lembrar do seu nomezinho quando eu terminar. Eu mando Tomara. pra vocês. Obrigada. Por Vou favor. até deixar aqui, ó. Não, tô falando sério, anota aí que eu quero ler essas coisas de você. Eu sei, vou anotar direitinho, não se preocupe. Eu também. Pegar e-mail, coisa desse tipo. Isso aí. Eu tenho um relacionamento muito bom. Eu sempre gosto de falar. Eu até hoje nunca tinha conversado com estudantes de medicina. Eu converso direto com fisioterapeutas. E eu sempre gosto de falar como é importante esse contato humano entre paciente e o profissional. Eu falo que eu não seria nada do que eu sou, não faria nada do que eu faço sem os profissionais que eu tenho comigo hoje, que Cascavel, Dr. Bandeira, eu tenho fisioterapeuta na minha vida. Bom, eu faço fisioterapia todos os dias, desde o dia que eu sofri acidente. Eu tenho aqui em São José dos Campos também o meu médico fisiatra, que eu me mudei para São José, e eu falo para ele que eu persegui ele porque eu me mudei para o mesmo prédio dele. Ele é um médico incrível, sensacional, e ele, assim, disponível, conversa, entende. Doutor, tô pensando em fazer tal coisa. Ele vai na minha sessão de fisioterapia. Ele senta lá e fica lá conversando comigo, olhando, depois ele conversa com o fisioterapeuta, aí ele conversa com a minha professora de educação física. Então, assim, vejam como é importante esse contato entre os profissionais e como isso faz bem para o paciente. Eu fiz, semana passada, uma live com o meu médico, o nome dele é Dr. Lee, sobre dor neuropática. Eu queria, como forma de informação, né, as pessoas com deficiência, principalmente lesão, quem tem lesão na medula, tem uma dor muito recorrente que se chama dor neuropática, que é, gente, um inferno de uma dor. Que não passa nunca. Eu falei, doutor, faz uma live comigo, vamos conversar com as pessoas sobre isso. Gente, a live foi sensacional. As pessoas estão apaixonadas por ele, todo mundo quer meu médico. Eu falei assim, se aí vocês não vão pegar. Porque o cara simplesmente consegue se comunicar. Dizer com simplicidade, com humildade. Ele escuta o que você está querendo dizer. Ele escuta, fala assim, olha, mas peraí, você tem certeza que existe essa dor mesmo? Que tem muita ligação, Cléber, com o que você falou. A dor neuropática, ela está muito mais ligada ao emocional da pessoa do que a própria lesão. As lesões normalmente nevrálgicas, né? Essa questão de neuropatias, você vê que elas aumentam quando você tem algum estresse emocional, quando você... É natural isso. Exatamente. E o Dr. Lee, ele sabe trabalhar isso de uma forma impressionante. Impressionante. E, bom, tudo que eu preciso dele, eu tenho acesso rápido. Eu falei, se você não me atender o telefone ou o interfone no seu apartamento. Mas ele é demais. Eu coloquei também meu Instagram e meu e-mail. Já estou copiando aqui já. Boa noite, eu podia fazer uma pergunta em relação à mobilidade na cidade mesmo, nas calçadas, porque eu parei para pensar aqui, eu moro em Sergipe, e aqui no meu bairro, quando eu vou imaginar, as calçadas são totalmente irregulares. E aí eu fiquei pensando como é que os cadeirantes conseguem, né, ter essa mobilidade, essa independência, sendo que tem essas questões que eu acredito que talvez, não sei se existe alguma legislação, né, aprovando que as calçadas sejam regulares,
mas fico imaginando como é para vocês, como seria essa experiência. Não tem acesso. É Erivelton, né? Erivelton. Isso. Não, Erivelton, não tem acesso, não tem condições. Não tem. Quando eu morava em Cascavel, eu não podia ir a lugar algum sem carro. Existe legislação, a gente faz denúncia no Ministério Público. É isso. Assim. É assim, eu não tenho mais o que dizer para vocês. Eu moro hoje aqui em São José dos Campos, no Jardim Aquários. Eu digo que aqui é o lugar que eu mais me senti incluída pós-lesão. E qual é a razão principal? A acessibilidade. Eu saio da minha casa, eu vou no mercado de cadeira, não preciso pegar um carro. Eu me sinto que as pessoas me querem nos lugares. É isso que é o sentimento aqui dentro. Opa, voltei a pertencer à sociedade. Sim. Porque o sentimento de quando você chega num lugar e ele não tem acessibilidade, no meu caso, de cadeira de rodas, é esse. Não me querem aqui. E isso é horrível. Horrível. E, gente, a gente tem que se sentir, né? Porque o maior sentimento que a gente pode ter é de pertença. Eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a ser humano, né? Eu não uso cadeira de rodas, as minhas lesões, na verdade, eu passei por 3 cirurgias em 7 meses, né? 2 no joelho e uma na coluna, assim, foi uma bomba, porque como professor de educação física, você não espera que vai ter que passar por tantas cirurgias e aquela coisa de possibilidade de retorno ou não de atividade dita normal ou não, bom, enfim. Eu perdi extensão completa de joelho e a coluna, como eu sou um bloco ósseo, eu perdi movimento de 2 articulações, né? Então a minha lombar, ela funciona em bloco, eu não tenho as articulações que me permitem pegar as 2 pernas, porque eu não desço. E aí fiquei realmente com a sensibilidade afetada de um membro, não, umas questões assim. Só que fui me readaptando, procurei um osteopata muito bom aqui na minha cidade, procurei fazer atividade física que eu não fazia de treinamento de força, e aquelas atividades que todo mundo diz, pô, isso aí não é bom fazer não, que a gente aprende na faculdade que não é o adequado. Pois é. Aí mudei o eixo corporal, e hoje meu corpo se adaptou a um centro de gravidade diferente, a um eixo diferente, e eu faço as minhas atividades da maneira que for melhor possível. E eu acho que isso é fantástico. Você poder fazer da melhor maneira possível. Esse é o seu limite, essa é a sua limitação. O corpo humano é uma coisa sensacional. É assim. Eu faço muita coisa, gente. Eu faço muita coisa. Eu não tenho sensibilidade da cintura para baixo. Eu entrei andando no meu casamento. Que lindo! Uma órtese de reação ao solo, que é uma órtese curta, que ela vai até o joelho. Quando eu piso no chão, a órtese trava meu joelho. Com um vestido longo e um andador, eu não enxergava as minhas pernas. E eu caminhei até o altar. Como que eu sabia que esse joelho estava travado? A gente desenvolve habilidades. Então, o corpo é incrível. E é nisso que eu me agarro para não me decepcionar tanto com essa falta de acessibilidade que tem por aí. Então, vamos ver. É isso. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Não, pessoal, que maravilhoso da Vitória. O corpo humano é assim, meu Deus do céu. É fabuloso. Você vê, né, Aline? Eu fui atleta de taekwondo, né? Veio um carioca, era minha paixão. Então, inclusive, eu estourei essas hérnias, tive essas lesões por muito impacto. Não façam muito impacto. Cuidado, o corpo tem limite, sim. Só que você acha de extrapolar, uma hora isso vai dar errado. E o que eu pensava era justamente isso. Eu, como profissional de educação física, passando por essas cirurgias, como vai ser? Porque aí o meu futuro era incerto, né? O que eu vou conseguir fazer a partir daí? E hoje eu te digo, até os treinos de taekwondo eu voltei a fazer um tempo para me desafiar, que essa é a realidade, né, Aline? Igual você falou, eu vou entrar andando, a gente se desafia o tempo inteiro. E sabe qual foi o que me motivou a entrar andando? Todo mundo acha que eu queria emocionar as pessoas. Não, eu queria o controle de mim. Exato. Em um momento importante. Claro. Esse é o ponto. Eu queria o controle de mim. E isso é muito significativo, né? Para mim eu quero a minha vida de volta. E uma coisa que me ajudou muito foi quando eu fui fazer a cirurgia de coluna, né? Saí de lá arrasada e tal, porque
a lesão era muito grave, ele falou que realmente poderia sair na cadeira de rodas. A gente tem esse impacto emocional. Primeiro, somos seres humanos, não é verdade, Aline? Esse primeiro impacto é assustador, porque dá aquela cisão, você está vivendo sua vida, de repente ela cinde ali, é um impacto muito grande, e eu sabia que eu ia sair o melhor que eu pudesse daquela cirurgia, porque eu coloquei na minha cabeça que se eu estava sendo aberta ao meio, porque foi a coluna, era porque tinha alguma coisa aqui dentro que eu não estava conseguindo ver, e que isso ia me ajudar muito. E aí eu reformulei minha vida. Eu sigo todos os dias buscando motivação, e a minha profissão é uma delas, e auxiliar na inclusão das pessoas com deficiência também é outra. Então a gente busca motivação, todos nós, né? Todos os dias para fazer o que a gente faz. E isso dá um conforto, né? Isso é tão reconfortante. É o que acalma. Pessoal, mais alguma coisa? Então, eu acabei porque a gente está passando, a gente vai falando. Não, eu tenho muita coisa que eu vou lembrando, que se vocês tiverem perguntas, é bom vocês perguntarem, porque se tem uma pessoa que tem história, sou eu. A gente está vendo. Ai, eu sou terrível. Eu sou terrível. Você ainda não contou como foi o acidente, você disse que ia contar e tudo mais. Sim. Mas antes eu quero falar mais uma coisinha. Sim. Que eu com mais uma história também, que é de um colega meu. Eu, antes de fazer odontologia, fiz ciência da computação também na Universidade Federal de Sergipe. Eu tinha um colega chamado Elton, ele era cadeirante. Era não, ele é, né? E aí, uma das coisas que me incomodou muito, não só a mim, mas a outros colegas, era que nos horários, uma das turmas era no andar superior. E mesmo que a universidade tivesse elevadores, não funcionavam. Isso é muito estranho, porque como é que a universidade se disponibiliza a promover acessibilidade e no final das contas ela não promove, sabe? Então tinha lá o elevador de enfeite e não funcionava, e tinham mudado a sala para cima. As pessoas começaram a dizer, vamos, todo mundo ajuda, pega ele e leva lá para cima, na escada. Aí outras pessoas, junto comigo, pensaram, não, vamos na reitoria, vamos lá no órgão de administração acadêmica, dizer para mudar o horário e colocar em uma turma que é embaixo. Não tem por que passar por esse constrangimento de levar o Elton lá para cima, todo mundo segurando ele, se ele pode ter autonomia de ir sozinho para a sala, abrindo a porta sem precisar de ninguém, né? E aí eu acho que eu tinha falado antes que nós, como profissionais da saúde, podemos ajudar, né, na dignificação da pessoa com deficiência, mas eu acho que como cidadãos e como estudantes também, se vê qualquer tipo de situação assim, não espera para que a pessoa sozinha chegue lá, por mais que ela tenha autonomia e diga, eu quero isso desse jeito. Vamos lá dizer também, eu também quero, porque eu vejo como igual. Isso aí, não adianta se revoltar. Adianta ir lá e ajudar, fazer. E é isso que as pessoas com deficiência precisam. Enfim, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quer falar, Cléber, antes de eu começar? Não, eu ia te perguntar, perguntaram ali se o seu acesso, né, o acesso de uma maneira geral, durante a pandemia, se ele piorou, como é que ele está, né? Não perguntar se piorou, mas... É o que eu falo. Eu tenho muito privilégio. Então, eu não me sinto confortável em responder, mas o que eu vejo das pessoas com deficiência que eu tenho contato é que as pessoas com deficiência estão muito mais enclausuradas, mais do que já sempre foram. Mas eu quero sempre que vocês entendam que eu sou bastante privilegiada, tá? Eu tenho carro, eu vou para onde eu quero, eu tenho médico incrível, eu tenho fisioterapeuta maravilhoso, eu tenho acompanhamento de nutricionista. Então, assim, eu não posso falar pela grande maioria das pessoas com deficiência que eu sei que a realidade delas é completamente diferente da minha. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha coluna, tá? Quando quebrou. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, depois eu posso mandar e aí vocês... Dá para ver, né? Dá. Aqui, a obra de arte. Eu acho que eu tenho a minha também. Eu também acho uma obra de arte, gente. Aqui é a minha obra de arte. Olha, a minha é assim. Cadê? Deixa eu achar.
o Dr. Bandeira, ele conseguiu. Eu tenho toda a mobilidade da coluna, tá? Super preservada, super preservada. Ele fez uma obra, Milagre. uma obra de arte mesmo. Um médico, um neurocirurgião impressionante, incrível. E eu também me formei na FAG. Lembrei agora que o cara disse. Quando eu sofri um acidente em 2012, eu ainda tinha final de 2012, 2013 inteiro de faculdade. A FAG disponibilizou o professor para ir na minha casa para aplicar as provas de final do ano. A FAG tem me deu tudo que eu precisava para me formar com a minha turma. Olha que tem lindo, uma faculdade que eu sou grata, é a FAG. Isso é fantástico, né? O meu não sei se vai aparecer não, gente. Ó, aqui da cirurgia, tá dando para ver? Sim, dá para ver sim. Minha extensão fundilombar. E esse aqui é o videozinho. A sua é menor que a sua, tá vendo? Que a minha é na lombar mesmo, ó. Mas eu não... Porque vocês que são da medicina, vocês gostam disso. Eu também adoro, tá? Mas a minha não... Eu não tenho mobilidade mesmo. Porque como ele cerrou as vértebras e veio calcificando, eu sou um bloco ósseo. Né, da lombar. Mas, tamo aí. É isso. Acontece, não é mesmo? Acontece. Aconteceu, a gente tá aí, né? Pois é. Bom, eu vou resumir aqui. Eu sofri um acidente de carro voltando de Curitiba para Cascavel. O carro rodou na pista, fez aquela rotação aqui. O carro era um Veloster, eu estava dormindo no banco de trás, sem cinto de segurança. Quando eu saí do carro, eu e o Dr. Bandeira, a gente acredita que eu quebrei a coluna, que eu quebrei o teto solar do carro com a minha coluna. Porque eu estava dormindo de lado. Eu não consigo me ver aqui para ver se eu estou mostrando certo, peraí. Eu estava dormindo de lado, e aí quando o carro rodou, eu fiz assim, ó. E aí eu voei para fora do carro, fui jogada no meio da pista de uma BR, na 277. Quem conhece ali vai saber o perigo. Não fui atropelada, era meu pai e minha mãe que estavam dirigindo. Não aconteceu nada com eles, graças a Deus. E fiquei lá no meio da pista, e já na hora que eu caí sentada, eu já não senti as minhas pernas. Não sei, eu simplesmente falei, não tô sentindo as minhas pernas, ninguém vai me tirar daqui. Nisso veio um senhor correndo na minha direção, eu falei assim, ó, não me mexe, porque eu não tô sentindo as minhas pernas. Ele era socorrista de UTI móvel e viu todo o acidente. Olha a minha sorte. Vocês sabem a importância de um socorro perfeito para evitar o máximo de lesões. Aí ele ficou na minha frente o tempo todo, ele me ajudou a deitar, ele apoiou a base da minha coluna, me deitou inteira no asfalto, ele ficou comigo até chegar a ambulância. Ele ficou o tempo todo, sabe, ele ajudou na transferência, tudo, porque eu lembro de tudo, mas eu não lembro de detalhes. Mas aí depois saí de lá e fui direto pro hospital em Cascavel. Mas aquele senhor, naquele dia, ele evitou lesões, assim, demais. Nem consegui entender a complexidade. Assim, aí eu fui para o hospital e eu já fiz a cirurgia menos de 24 horas do acidente, porque eu sei que isso é muito importante, fazer a descompressão da medula e tudo mais. Eu não tive complicação no pós-operatório, o acidente foi no domingo, na outra segunda eu já estava de alta. Inclusive, eu tive infecção urinária com uma semana que eu estava em casa, voltei e fui internada no São Lucas. São Lucas é o hospital universitário que pertence à FAG, em Cascavel. E é isso. Aliás, eu tenho uma pergunta, da visão da psicologia, né? Você falou que quem estava dirigindo era o seu pai. Minha mãe. Meu pai estava junto. Tá. E como foi seus pais não sofreram nenhuma lesão assim? Meu pai levou no ombro, mas... sim, mas nada grave. E como foi reestruturar essa família depois desse acidente? O sentimento de culpa, de perda, de tudo. Meu pai desmoronou. Mas a minha mãe é uma pessoa, sim, incrível. É impressionante. Ela se manteve ali. Foi o que eu falei para vocês antes. A estrutura familiar que aquela mulher, a minha mãe, sustentou e sustenta até hoje, é uma coisa que
A gente resolve qualquer coisa. É o que eu tenho para dizer. Antes de começar a chorar aqui e passar a maior vergonha. Isso é incrível, né? Não, mas para vocês verem como tá tudo interligado, né? E quando um membro da família sofre alguma alteração, e não necessariamente uma limitação, uma deficiência, muda toda a estrutura familiar. É muito importante a gente se ater a isso. Porque às vezes vocês vão atender realmente uma idosa que teve, sei lá, tinha 5 filhos e todos foram casando, saindo de casa e hoje ela se vê sozinha, ela adoece sem parar porque ela precisa de algum tipo de atenção. Então a gente tem que pensar em todas essas estruturas. Quando perguntam de quais são os aspectos importantes, isso aí, são todos. Todos os aspectos. Acho que tem mais pergunta aqui, Cícero. No meu curso de medicina, temos a disciplina de Libras ofertada no primeiro ano e é muito interessante. O que percebo como dificuldade na formação não é nem a falta de aporte teórico, mas sim a dificuldade de encontrar pacientes que possuem deficiência. Exatamente. Várias vezes, as consultas que conseguimos fazer foram através de visita domiciliar. Um reflexo da dificuldade de acesso em nosso país. Exatamente, Cícero. Nossa, gente. Eles não chegam, gente. Eles não chegam. Não conseguem. Exatamente, eles não chegam nos atendimentos, até porque acreditam que ninguém conseguirá ajudar na sua língua materna. Eles mesmos se limitam, gente. É o que a gente está falando desde o começo. A limitação também é imposta por quem sofreu essa lesão, ou quem nasceu com ela, ou seja o que for. Não é só social. Ela também é pessoal. A gente tem que sempre pensar numa via de mão dupla. E aí, gente? Um prazer enorme, viu? Estar aqui com vocês. Que noite boa. Foi mesmo. Que noite incrível. Boa. Obrigada. Agradeço muito o convite. Aline, que prazer falar com você. Adorei te conhecer. Tomara que a gente possa trocar muitas coisas ainda. Com certeza, já vamos se procurar. Claro, vamos. Adorei, é um prazer. Gente, obrigado pelo convite, viu? José, Thaisa. Muito obrigado. O pessoal adorou tudo que vocês falaram, todas as histórias, até o pessoal por fora que me mandou mensagem também. Todo mundo gostou muito de ouvir vocês, foi sensacional. E nós também queremos agradecer por vocês estarem aqui, contar tudo isso que vocês contaram, mostrar um pouco da vivência, de tudo que vocês tiveram até hoje, né? E, mais uma vez, agradecer em nome da LANFAC, em nome da LASF e de todo mundo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu estou à disposição para conversar, se quiserem me chamar no Instagram para perguntar mais coisas. Estou aí. Eu também, gente, fiquem à vontade. Obrigado pela participação, viu, gente? Pessoal muito participativo, né, Aline? Amei. E eu que sou advogada e amo falar, é a coisa que eu mais gosto, é que me perguntem coisas para eu poder falar ainda mais. Sei como é, eu sou professora. Imagina! Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigado a todos que participaram também. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.